André Janones quer comandar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Janones alega que abriu mão da candidatura à presidência na intenção de ajudar Lula a se eleger e que fez, sim, muita diferença, pois nas redes sociais atuou contra todas as fake news. Ou seja, nada mais justo do que ser recompensado por... Afinal, ele ia ser presidente, né, o Janones? Ele deixou de... O Janones, tá certo. Acontece que aliados já mandaram o papo reto e ele terá sua recompensa, mas não será no comando da CCJ. Estava demorando, não estava? Pro Janones vir com o boleto na mão. Como é que Lula deve recompensar o Janones, Felipe? Que prêmio nós vamos dar para ele? O Janones, o Lula está certo, na minha opinião. Né? O Janones, eu sempre coloquei isso aqui, o Janones mais atrapalhou do que ajudou o Lula na campanha. Né? O método Janones, aquele método de combater fake news com fake news, é um método completamente errado, completamente equivocado. Né? Não se combate fake news com mais mentiras, com mais desinformações. E, na minha opinião, o Janones atrapalhou o Lula na campanha. Não é? Então, o Lula está certo em deixar o Janones sem nenhum ministério e sem também a vaga que ele pleiteava de presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Imagina, Janones na CCJ... Seria uma loucura. Você acha que ele vai ganhar algum prêmio? Ele vai ter algum consolo? Não, olha só que interessante, né? O Janones, quando acabou as eleições, no governo de transição ele tentou negociar o Ministério das Comunicações. Vejam vocês, o Janones comandando as comunicações do nosso país. Evidentemente que há aí sim um lampejo de lucidez no governo Lula, porque evidentemente o Janones não foi para esse ministério, que foi entregue para o Centrão, se não me engano, para o União Brasil. Agora, o Janones ele tenta uma comissão de destaque. Só que todas essas movimentações demonstram que ele é mais uma dessas pessoas que dizia que apoiou Lula pela democracia, mas no fundo só estava atrás de um cargo. E é disso que se trata sempre. Todas essas pessoas que estiveram em torno de Lula no primeiro e no segundo turno estavam atrás de poder. E é disso que se trata esse novo governo, infelizmente. Não tem ninguém ali preocupado com o futuro do nosso país, não tem ninguém ali desenvolvendo políticas públicas, porque não havia plano de governo e não há até agora. O que há é um interesse em ocupar postos de destaque. Mas mesmo assim... Mesmo o Janones não assumindo a presidência da CCJ e não assumindo o Ministério das Comunicações, ele tem influência no governo. Ele está indicando pessoas para ministérios, principalmente vai indicar para o Ministério das Comunicações, e há, inclusive, isentões que no segundo turno não apoiaram nem Lula, nem Bolsonaro, que se diziam liberais, de direita, e que, através de Janones, devem indicar também pessoas para o Ministério das Comunicações. E aí, Bissoli, Janones... tem um vídeo que passou aí que ele está num hotel. Olha, e nesse vídeo aí ele fala, parece que ele faz um gesto do que ele queria como prêmio, né? E aí ele acabou, né? Levando como prêmio. Ele faz aí, ó, nessa gesticulação, ó, ele vai dizer, ó, o que ele ganhou de prêmio. Exatamente isso, Bissoli, é com você. Olha, eu costumo dizer que na política quem fica justificando muito e fazendo uma lista do porquê merece isso ou merece aquilo é porque não foi contemplado e não vai ser contemplado por nada. O Janones, em toda a avaliação que é feita da Frente Democrática, das pessoas que aderiram à candidatura do Lula em tal momento, no primeiro, no segundo, no terceiro momento, ou agora no governo, ele não entra em lista de ninguém, coitado. Eu fico vendo a situação dele... Essa Frente Democrática, esse prêmio não foi pela frente, não. Eu sinto muito, Janones, te dizer, mas se você não percebeu, você vai ficar sem nada. Vai ter os cargos aí que o Holliday já disse, talvez ele nos diga os nomes de quem são, fiquei até curioso aqui para saber quem são. Mas é isso, Janones, se quiser, quer, se não quiser... ter muito amor no coração e seguir 4 anos. Ó o amor, ó. E a vida segue. É assim que funciona. Olha lá. E aí, algo a Janonar, Rodolfo? O Rodolfo, ele acha o Brasil engraçado. Cara, eu acho você muito engraçado. Essa é a minha pós-graduação em Ronald Golias. Parabéns. O Janones ganhou o que a Mariazinha ganhou atrás da horta, cara. Ou seja, ele não vai ganhar nada.
É uma bizarrice ele sair falando que ele merece as coisas, né? Você vê que ele não fez de coração, ele não fez por amor ao Brasil, não fez pelo amor à bandeira, não fez pelo amor ao PT, ele fez por meritocracia, ele queria algo em troca. Então ele não recebeu nada e agora sai falando, como muitos, né? Pô, eu mereço, porque abri mão disso, abri mão daquilo. E tadinho, a gente sabe que ele não vai... Olha, para ele valeu a máxima petista, tá? Para ele valeu a máxima petista. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Né? A frase célebre de autoria aí de nossa ex-presidente empichada, né, redimida pelo Congresso na posse do atual presidente. Nos últimos dias, Dilma, que falou no jantar lá no Itamaraty que vai voltar, ela tem tido bastante ataque, porém permanece sem cargo. Há quem diga que ela possa até assumir uma embaixada, como por exemplo a de Portugal ou da Argentina. A ex-presidente, não coloquem presidenta no meu TP. Colocaram presidenta no meu TP, tá? É a ex-presidente, tá? Muito obrigado, produção. A ex-presidente já avisou, ela não pretende pedir nada para Lula, porém, se ele oferecer, ela, claro, aceita de bom grado. Dentre as opções, especula-se também que ela ocupe vagas na ONU, Organização das Nações Unidas, e também na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Na OEA, ela poderia atuar como uma representante informal do governo. Já na ONU, há muitas incertezas. E a Embaixada de Portugal, hein? Eu acho que essa ela não pega, ela tem muito problema com o idioma. Mas é Portugal. Então, ela tem muito problema com o idioma. E aí, para onde você acha que vai Dilma Bissoli? Olha, Pavinato, o que a gente sente nos bastidores... Ou ela será, como disse o Lewandowski, para não lhe dar a punição dos 8 anos inelegível, ela será merendeira? Pavinato, o que a gente sente no grupo mais chamado lulista do PT, se é que tem essa comparação lá internamente para eles, para a gente que vê de fora tem um pouco essas divisões internas do PT, a Dilma quer ser vista bem longe. Existe a visão de muitos petistas antigos de que Dilma foi uma grande responsável pela perda de controle da Operação Lava Jato e por irresponsabilidade ou falta de habilidade dela é que o Lula foi parar na cadeia e muitos outros petistas. Então essa visão existe por parte de uma cúpula hoje próxima do presidente Lula e que querem que ela tenha um cargo de menor destaque possível e menor protagonismo possível. E me parece que talvez a solução de mandá-la para fora do Brasil também seja uma solução de não ter que lançá-la candidata a mais nada das eleições futuras, porque como o Pavinato muito bem disse aqui, resguardaram o direito político dela, fatiaram a votação numa questão estranhíssima lá, mas resguardaram os direitos políticos dela. Isso faz com que ela possa ser candidata. Pensou a Dilma candidata a prefeita de BH ou de alguma outra cidade das eleições municipais de 2024? Ou candidata a senadora ou deputada federal em 2026 de novo? Então, o que eu acho mesmo que a presidenta, porque ela vai dizer, candidata a presidenta, porque ela foi redimida, né? Ela vai ser agora, como foi o Lula, uma injustiçada, ela vai ser apresentada assim. E há uma chance, vista a memória do povo brasileiro, de ela buscar, através de uma injustiça sofrida, no caso dela o impeachment, que agora vai virar golpe com certeza, dela se lançar presidente também, você não acha? O que eu acho é que, no fundo, quando a gente quer se livrar de alguém, a gente promove. E levá-la para um organismo fora é uma forma bonita de falar, nós não queremos você por aqui. Aonde uma decisão sua trouxer menor prejuízo é o que a gente quer. Então, eu não acho que é nenhum favor o que estão fazendo para ela. No meu ponto de vista, estão querendo se livrar da Dilma, porque ela já fez dano demais para o país e deixá-la ela por aqui é permitir que qualquer decisão possa causar ainda mais prejuízos. Para mim, o PT está buscando uma forma adequada e bonita, publicamente, de dizer que quer se livrar da Dilma. Ô Felipe Monteiro, se você pudesse pegar o telefone agora, ligou para o Rui Costa. Alô, Rui Costa, eu tenho uma sugestão. Que sugestão você daria? Não, eu acho que a Dilma deve ir para a Embaixada de Portugal. Né? A aposta que eu faria hoje seria a Embaixada de Portugal. E eu discordo no Bissoli um pouco da forma, né? Porque eu acho que a Embaixada... Você não acha que isso seria fado? Ah... Fado é a música. Essa foi de tiozão. Popular. Essa foi de tiozão do Zap, né? Foi.
Então, vamos lá. Não, mas eu acho que a Dilma, indo para uma embaixada importante como a de Portugal, fará que a relação Brasil-Portugal seja ainda mais forte, mais extremada. Eles conseguirem se entender. E eu acho... A gente estava falando dos médicos cubanos no Brasil, é a mesma coisa que a Dilma em Portugal, cara. E assim, eu tenho uma visão assim, obviamente a gestão da Dilma foi uma catástrofe, né? Não dá para falar nada diferente disso. Os 6 anos dela foram muito ruins na economia, o Brasil estava numa crise profunda, a política dela energética foi um absurdo, que a gente está colhendo os frutos negativos até hoje. Então a Dilma errou assim absurdamente, né? Mas uma coisa que a gente não pode falar da Dilma é que a Dilma é muito leal, né? A Dilma precisava se afastar nesse período eleitoral do Lula, se afastou. E por isso que ele mandaram ela para Portugal. Se afastou. Porque lá é terra do Roberto. Gente, eu tô uma máquina hoje. Eu acho assim, para terminar, Pavinato, eu acho que dando para ela a embaixada de Portugal é uma embaixada relevantíssima, é uma embaixada, fará que a relação Brasil-Portugal seja ainda mais firme, mais forte, e é um prêmio muito bom, sim, não é deixar ela de fora, não, é um prêmio de consolação. Um prêmio que ela não poderia assumir, na verdade, porque teve a malandragem dela não ficar 8 anos excluída de cargos públicos. Exatamente. Certo, Holliday? Exatamente, houve um fatiamento ali, e é sempre importante lembrar isso, né? O presidente do Supremo, na ocasião, Ricardo Lewandowski, ele literalmente cortou parte da Constituição e fez 2 votações. Em uma, os senadores votaram para impeachá-la, em outro, votaram para perder os direitos políticos, quando, na verdade, a Constituição disse que era uma coisa só. Se é impeachada, perde os direitos políticos. Era o combo. Ele fatiou o combo ali, dividiu o Big Mac, o que não poderia. Mas olha só que interessante, né? Ao longo do governo Bolsonaro, o PT criticou e muito as hipóteses ou as considerações de se colocar em postos diplomáticos pessoas que não tinham experiência para tal, como foi o caso de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Mas era uma dessas hipóteses. Mas veja, Dilma Rousseff não tem nenhuma experiência diplomática. Para você passar num processo seletivo do Itamaraty, só para você ter uma noção aqui, mestres, doutores, livres docentes... Veja a experiência diplomática que ela tinha com o Congresso. Pois é. Uma diplomacia louca. As pessoas tentam durante anos, décadas às vezes, entrar para o Itamaraty e não conseguem. De tão difícil que é a prova, que exige um nível de conhecimento de língua portuguesa, de outros idiomas e de história do mundo e do Brasil, que é um nível assim que muitas pessoas não conseguem alcançar. Dilma Rousseff não chega aos pés do processo seletivo do Itamaraty e não tem nenhuma experiência diplomática. Foi um completo desastre a experiência dela em negociações e lidar com diferentes visões de mundo. Mas ela fez uma boa negociação internacional. Passadina. Passadina. Essa daí foi o maior sucesso. Bem. Se a Dilma assume uma embaixada em Portugal, a Dilma não tem diplomacia. Ela com o presidente, o Congresso, que diplomacia. Não, mas veja, é capaz dela conseguir uma guerra com Portugal, revogar a independência se ela for para a embaixada. Ela vai para a Rússia na embaixada. Mas veja, é normal, uma coisa é você assumir uma embaixada em Portugal com um presidente socialista como é hoje, ou na Argentina com um presidente socialista como é hoje. Acontece as eleições nesse país, você elege um presidente completamente oposto, você tem uma pessoa extremamente ideológica e ligada a um partido político como é o caso da Dilma, você vai causar problemas sérios de diplomacia. Isso vai ser um problema.